Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 7 de janeiro de 2026. Rodadinha aí bem cheia, interessante para a gente poder estar fazendo as nossas bets hoje, mas rodada cheia é aquele negócio, né? Muitas possibilidades interessantes, mas a gente precisa tomar cuidado e sempre investir naqueles jogos que a gente vai acompanhar para um possível cash out e tomar bastante cuidado para não sair atirando para todo lado. Ontem não tivemos um dia interessante lá no nosso grupo VIP, tivemos um dia que salvou, né? Ou pelo menos ali mais acertos do que aqui no YouTube, mas a gente sempre trabalha nos números e estatísticas, porque no médio e longo prazo isso sempre dá certo. Ontem o blowout foi o principal inimigo das nossas bets, vamos sempre ficar de olho nisso, mas acima de tudo em todas as informações que a gente traz diariamente aqui no Sexto de Trade, para a gente continuar trazendo vídeos gratuitos para vocês. Não se esquece de caprichar no like, meta de 150 likes, curte, comenta e compartilha esse vídeo, além de hypar também ajuda muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Liberamos mais 10 vagas, tá na tela aí para vocês, por apenas R$20 para você fazer parte do grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, palpites diários, favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over e under, muito conteúdo legal que a gente traz lá e você só encontra lá. As odds superiores estão lá, todas as tips explicadinhas e também, né, sempre que você quiser ou puder ali mandar uma mensagem pra gente e a gente tiver com tempo a gente responde vocês, tira algumas dúvidas, fiquem à vontade para interagir com a gente, benefícios esses somente para quem é VIP. Beleza? E se quiser ajudar o canal a seguir existindo de uma maneira um pouquinho mais simples, por valores mais baixos, seja membro do canal, clica no botão de seja membro, teremos muitas lives exclusivas para membro daqui para frente, né, nas próximas 2 semanas, e a gente espera trazer o melhor conteúdo para vocês sempre. Vamos falar de Celtics e Nuggets, começando aqui com pelo menos 30 pontos do Jaylen Brown, não poderia ser muito diferente. O Boston Celtics deve pontuar bem aqui, tá? A gente tá falando de um Denver que defensivamente deixa a desejar, tá com um garrafão meio órfão aí, né, sem o Jokic, sem o Valanciunas, então dá para ficar de olho ali, quem sabe, numa boa pontuação do Boston Celtics, tentar pegar aqui essas linhas de 1,20 para duplar e coisa do tipo, mas para a gente conseguir uma odd interessante assim e mais direta, digamos assim, a gente precisa de 30 pontos do melhor jogador da equipe do Celtics. Odd de 1,64 já tá bem interessante, como eu disse, o Denver Nuggets é um time que tem algumas dificuldades defensivas, o Jaylen Brown fez diversos jogos aí com pelo menos 30 pontos, e esses jogadores que usam e abusam do pick and roll handler, atacam bastante a cesta, geralmente são jogadores com características favoráveis para pontuar contra o Denver Nuggets, né? Se a gente for pegar aqui a linha de pelo menos 30 pontos, o Jaylen Brown ele conseguiu superar aqui em 11 dos últimos 15 jogos, e ele também tem uma média de 29,6 pontos por jogo na temporada. Nesses jogos grandes a tendência é que ele arremesse ainda mais, e a gente também está falando de um jogador que joga numa posição em que 8 dos últimos 10 comparáveis a ele conseguiram ser over contra o Denver Nuggets, tá? A gente vai tentar pegar aqui os jogadores com características mais próximas às dele, que é esse de ataque ser mais um ala armador do que um armador, de atacar a cesta, de trabalhar no pick and roll handler, e aí a gente tem aqui o Tyrese Maxey, o Donovan Mitchell, o Norman Powell como alguns exemplos interessantes de um tipo de jogador que costuma pontuar bem contra o Denver. O Anthony Edwards também é um bom exemplo disso. Nesse momento da competição, o Denver Nuggets eles são dos 10 times que pior defendem por 100 posse de bola em toda a NBA. O Boston tem a segunda melhor eficiência ofensiva da NBA. E quando a gente pega aqui uma jogada que eu disse para vocês aqui, o pick and roll handler, a gente tá falando de um Jaylen Brown que pode usar bastante dela e pontuar muito bem, já que o Denver Nuggets tem um terceiro pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada. Sem contar que o Denver Nuggets também é um dos 10 times mais vazados nos últimos 15 jogos para ala armadores em toda a liga. E é por isso que a gente acredita que o Jaylen Brown possa pontuar bem hoje. Falando a respeito de Hornets e Raptors, só uma análise mais rápida aqui em cima dessa partida. O Hornets vive um momento interessante, sabe? Tá jogando dentro de casa e o excesso de bolas de 3, a loucura que é o lado ofensivo deles, pode fazer com que o Toronto Raptors acabe sofrendo aí para vencer eles. Então, entre uma vitória simples do Raptors e um handicap positivo esticado do Hornets, acredito eu que para pegar uma odd de 1,50 eu prefiro esse HC do Charlotte Hornets. Mas como eu não gosto de confiar em times que apenas vivem de momento, apesar de eu achar que existe algo interessante acontecendo em Charlotte, com LaMelo, com Kalkbrenner, com Knuckle, Miles Bridges, entre outros jogadores, além do Brandon Miller também, que vem jogando muita bola, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado dentro desses jogos, porque são times, na verdade, no caso, né, o Hornets, é um tipo de time que é muito irregular, não se defende bem, então por mais que eles possam vencer vários times ali em uma noite inspirada na bola de 3 dos seus jogadores, eles podem perder para qualquer um, porque eles têm uma das piores defesas da liga. Então sim, eu acho que o handicap positivo deles faz mais sentido do que o negativo.
Eu não diria que vai ser um jogo over, tá? Mas, de acordo com as linhas e que o mercado oferece, entre o acima de 225,5 pontos e o abaixo, eu acho que tem mais chance de ser acima, porque a gente deve ter muita posse de bola em bolas de 3, né, do Charlotte Hornets. O Toronto deve pontuar bem por dentro, que é um setor onde o Hornets defende mal, então a gente tem um encaixe legal aqui. Mas não é um jogo que eu pretendo apostar. A nossa próxima ativo vai ser no jogo entre Pistons e Bulls, porque aqui a gente espera pelo menos 10 assistências do Cade Cunningham. Na verdade, o over em assistências contra o Chicago Bulls de diversos jogadores faz sentido. Mas o Cade é disparado o melhor jogador, é um cara que tem muita posse de bola e que geralmente ele arremessa mais quando o seu time está em desvantagem, né? Geralmente no começo da partida ele gosta de colocar seus companheiros para jogar, é um cara que tem ali a possibilidade de fazer um duplo-duplo também muito interessante, então o duplo-duplo sim dele pode ser um bom suporte, porque às vezes ele pode não completar para 10 assistências, mas ele pode pegar 10 rebotes, porque o Chicago Bulls é um time com muitas posses por minuto, que é pouco eficiente no ataque, então muitas bolas devem sobrar, principalmente na ausência do Jalen Duren. Então, pelo menos 10 assistências dele faz sentido, mas o duplo-duplo faz ainda mais. Porém, eu tô contando aqui com ele conseguindo 10 assistências. Mas por que eu acredito nisso? A gente tá falando aqui de um Chicago Bulls, como eu disse para vocês, tem muitas posses de bola por minuto, porque eles são um dos 3 times mais rápidos da NBA. Nesse momento da competição, o terceiro mais veloz. Defensivamente, eles são uma das 10 piores defesas da liga e ofensivamente é um dos 10 ataques menos eficientes. Então, eles arremessam muito, defendem mal e erram bastante também. Então, muitas posses de bola devem sobrar para o Cade produzir ofensivamente e muitos rebotes para ele pegar também. Beleza? Bom, por que a gente acredita que ele possa fazer pelo menos 10 assistências hoje? Porque ele conseguiu fazer isso em 8 dos últimos 13 jogos. Ele também tem média de 9,7 assistências por jogo até aqui. E se a gente for pegar aqui, né, no confronto em que ele teve contra o Chicago Bulls dentro dessa temporada, ele fez um duplo-duplo, com 10 assistências, 23 pontos e 7 rebotes. Quando a gente pega aqui 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Bulls foram over nas suas assistências. O LaMelo Ball e o Anthony Edwards, que ficaram em under, foi apenas por uma assistência. Quando a gente pega aqui, né, na temporada em geral, a gente pode observar que o Chicago Bulls é o quarto time mais favorável para se trabalhar com pontos de jogador, e eles também são um dos 10 times mais favoráveis para se trabalhar com as assistências, tá? Quando a gente pega aqui em número de rebotes, o Cade conseguiu pelo menos 10 assistências em 3 dos últimos 5 jogos contra o Chicago Bulls. E quando a gente pega aqui a linha dele de rebotes, tá? O Cade é um cara que gosta de fazer números, é uma máquina de triplo-duplos ali, ou pelo menos tende a ser no futuro na temporada, por conta da sua altura, sua capacidade de passar a bola e de pontuar. A gente tá falando aqui de uma posição na qual 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis que enfrentaram o Bulls foram over nos rebotes também. Então o Cade ele pode pontuar bem, assistir bem e pegar muitos rebotes, mas eu prefiro trabalhar com duplo-duplo dele, porque pode ser que seja um jogo em que ele arremesse pouco e ele não consiga ali compensar a linha de pontos, rebotes mais assistências, ou pontos mais assistências, enfim. Vamos ficar com o duplo-duplo dele contra o Chicago Bulls, que é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA. Lembrando que o Chicago Bulls, eles são dos times que pior defendem o pick and roll man. E os times do Bickerstaff, desde os tempos de Cleveland, é um time que usa bastante do pick and roll para poder pontuar. Então ele pode conseguir algumas assistências fáceis aqui, favoráveis aos Pistons. Que jogam em casa, são favoritos. Odd de 1,20 eu acho muito baixo para a gente estar se arriscando no mercado tão perigoso como o de Vitória. Mas o Pistons é favorito e deve ser sim um jogo bem pontuado. Beleza? Vamos falar aqui de 76ers e Washington Wizards. Mais um jogo que pode ser bem pontuado. O Wizards pontuou bem ontem, mas devem estar cansados de um jogo consecutivo e defensivamente eles podem sofrer. É um time que joga rápido, defende mal, joga e deixa jogar porque eles arremessam bastante e eles também são o pior aproveitamento em rebotes defensivos da liga. Com isso, o Wizards pode conseguir rebotes ofensivos e pontos de segunda chance, apesar deles também serem ruins nos rebotes defensivos. Então, o Philadelphia 76ers, que é um time que gosta de abraçar o ritmo dos adversários, né, eles não costumam impor exatamente o seu próprio, devem abraçar esse jogo rápido que o Wizards propõe. Só que a gente está falando de um Wizards que sofre muitos pontos no paint. Nessa temporada eles são o sexto time mais vazado da liga na zona pintada. Nos últimos 3 jogos eles sofreram 61,3 pontos, um número ainda maior. E a gente está falando de um Joel Embiid que vem muito bem na temporada até aqui, né? Cada vez mais ganhando minutos, pegando sequência e ritmo de jogo. Ele mostra que ele ainda é, no fundo, o melhor jogador do 76ers. Eu adoro o Maxey, mas ele precisa de muito volume para poder pontuar bem.
a gente tem aqui pelo menos 25 pontos de Joel Embiid como uma linha interessante para a gente trabalhar. Deu uma sumidinha aqui, a gente vai ficar de olho para ver se aconteceu alguma coisa, mas o Betting Pros estabelece ele com 25.5, dá para pegar pelo menos 25 pontos ali, pagando uma odd interessante lá na Bet365. E bom, ele superou essa marca nos últimos 2 jogos seguidos, a gente teve over ali contra o Denver tranquilo, favorável a ele no nosso grupo VIP, porque era um garrafão órfão dos Nuggets. Ele superou essa marca aqui em 5 dos últimos 6 jogos e também superou em 6 dos últimos 8. Ele tem média de 23.4 pontos na temporada até aqui, mas no começo da temporada ele praticamente não jogava o último quarto. Mesmo assim, ele foi over em 11 dos últimos 16 jogos que fez. Os últimos 3 pivôs consecutivos que enfrentaram o Wizards foram over nas suas pontuações, e quando a gente fala aqui de defesa versus posição, o Wizards é o quarto mais vazado para pivôs na liga, o primeiro que mais cede rebotes também, então o Joel Embiid deve se destacar aqui. Quando a gente vai aqui em play type para entender algumas jogadas nas quais ele pode produzir bem, ele é muito bom no pick and roll man e também nas jogadas de poste baixo. Mas vamos falar aqui especialmente das jogadas de poste baixo, onde ele não depende de alguém construindo a jogada para ele pontuar. E é nessa jogada onde o Wizards é um dos 10 times mais vazados de toda a NBA. No último jogo contra os Wizards ele completou para pelo menos 25 pontos, partida essa que aconteceu ainda nessa temporada, lá no começo, quando ele ainda estava jogando 23 minutos. Imagina hoje que ele pode jogar mais e arremessar mais contra o adversário que ainda por cima está cansado. A gente acredita na vitória do 76ers, um jogo bem pontuado aqui também, mais odd de 1,15 não vale o risco. Vamos falar de Hawks e Pelicans, porque esse Hawks é complicado. Quando eles jogam com o Porzingis é um time, quando eles jogam com o Trae Young é outro, quando eles jogam sem o Trae Young, mas sem o Porzingis também é outro, é um time difícil de ler. O Pelicans jogou ontem, eles devem estar cansados, o Trae Young é dúvida para hoje. É um jogo perfeito aqui para ele dar muitas assistências e fechar um duplo-duplo, mas a gente tem notícias que vão além da quadra, né, que dizem que o Trae Young já está sendo negociado, então quanto tempo de quadra ele vai ter? O quão a sério ele vai levar essa partida? Ou será que ele vai jogar o seu melhor para poder mostrar que ele pode ser um jogador interessante para times que brigam por título? Porque por mais que ele seja uma estrela, a gente está falando de um jogador que nem todo mundo tem interesse em adquirir, porque ele é muito baixo, ele é muito fraco e defensivamente ele é um alvo fácil. Então, a gente não sabe o que esperar aqui do Trae Young nessa partida. Tinha tudo para ele dar muitas assistências jogando em casa contra o Pelicans, que é um dos times que mais cedem assistências por jogo, um dos times mais vazados, mas essa dúvida aqui acaba atrapalhando a gente, é uma decisão que a gente vai tomar no meio da partida, tá? Trabalhar com as assistências de alguém é algo que a gente vai fazer. Foi o que a gente fez ontem, mais de 3.5 assistências do Marcus Smart no grupo VIP, bateu ali no estouro do cronômetro, mas ainda assim é um mercado interessante porque o Pelicans cede assistências demais e tem uma defesa muito ruim. A tendência do jogo é over porque as duas defesas são ruins e o Pelicans tem poder de fogo suficiente para pontuar por dentro, onde o Hawks é muito mais frágil defensivamente e vai ser ainda mais se o Trae Young estiver em quadra. O Atlanta joga num ritmo muito alto, a gente deve ter muitas posses de bola por minuto e a gente está falando de dois times que individualmente muitas vezes falta grandes defensores, mas acima de tudo falta uma defesa coletiva. São times que confiam em dias bons ofensivamente falando para poder vencer seus jogos, porque se depender da defesa, eles vão ter dificuldades, então deve ser um jogo over. Só que aqui a gente precisa muito da escalação para saber se vale mais a pena um HC positivo do Pelicans ou a vitória simples do Hawks. O Hawks é favorito, joga em casa, tá descansado, mas 1,22 me parece pouco interessante. Vamos falar aqui agora de Oklahoma City Thunders e Utah Jazz, os palpites entre Nets e Magic, Knicks e Clippers e Memphis e Suns. Vai ser de exclusividade lá do nosso grupo VIP, então chame no WhatsApp para garantir a sua vaga e participar do grupo VIP mais completo do mundo. A gente está esperando vocês por lá, lembrando que as vagas são limitadas e nós só temos 10 disponíveis por esse preço de R$20 ou de 30 para ficar com a gente por 2 meses. Você vai pagar menos de 50 centavos aí por dia e vai garantir as melhores tips e odds aí nesse plano para ser muito lucrativo e mais do que isso, aprender. Nosso objetivo, o diferencial do nosso VIP é que a gente busca ensinar todos os apostadores que confiam no nosso projeto. Com as melhores ferramentas também, a gente disponibiliza todas elas para vocês, sites que a gente usa aqui, tudo de forma gratuita, você vai ter acesso a todos esses sites por um preço muito baixo. Bom, Oklahoma City Thunders e Jazz é aquele jogo que tinha tudo para ser over, mas ultimamente o OKC está com dificuldades de pontuar, ao mesmo tempo em que eles não estão com a eficiência defensiva tão boa, mas estão mantendo seus adversários em linhas baixas, só que estão perdendo, enfim, tá difícil assim desvendar esse Oklahoma City Thunders em tempos recentes, que tiveram e tem, né, atualmente uma crise de confiança sim. Mas contra o Jazz eu gosto de trabalhar duas coisas, over em assistências ou over em bola de 3. E no fim, eu admito para vocês, eu tô com muita dúvida de qual o melhor cenário aqui, pelo menos falando a respeito do Shai. Mais de 1.5 bola de 3 pode ser interessante.
pelo menos 30 pontos dele? Também. E o over em assistências, 6.5 acima de, também é interessante. Só que as assistências geralmente ele bate ali no limite. Isso quando bate porque ele ficou abaixo nos últimos 4 dos últimos 5 jogos. Mas hoje o cenário é diferente, o time é muito favorável. Mais de 1.5 bolas de 3, contra o Jazz ele costuma ir muito bem, porque o Jazz é um time que sofre muito no perímetro, tem uma eficiência, um aproveitamento em defesa de bolas de 3 muito grande, e geralmente ele brilhou contra eles. Vamos aqui para alguns números do Shai, onde a gente sim pode ter um blowout aqui, tá? Isso é muito importante a gente destacar e ficar de olho, porque o OKC em teoria é muito melhor do que o Jazz. Se você quer dicas sobre como apostar em bolas de 3, a gente tem um e-book lá no nosso grupo VIP que também você pode ter acesso, é muito interessante, você aprende muita coisa. Bom, os 30 pontos do Shai. Os 30 pontos do Shai é uma corrida contra o tempo. A gente precisa basicamente de que ele seja eficiente por muito tempo dentro da partida. Uma coisa interessante que a gente tem aqui é que ele já está 2 jogos consecutivos sem conseguir alcançar essa meta de 30 pontos, o que, num geral, para um cara como ele é muito raro. Hoje ele vai enfrentar uma defesa ruim, que, por 100 posses de bola, sofre bastante e, consequentemente, estatisticamente, se considerar que já são 2 jogos que ele não consegue bater essa linha, e isso já aconteceu antes, mas uma terceira não. Então a gente tem um cenário no qual ele pode sim completar para 30 pontos, foi coisa que ele já fez contra o Utah Jazz ainda nessa temporada. O blowout não foi uma desculpa, na verdade, mesmo com a minutagem baixa, ele conseguia fazer isso no começo da temporada sem sequer precisar jogar ali o último quarto. Foram 31 pontos naquela oportunidade, com 14 arremessos, menos do que ele costuma dar, mas com eficiência muito boa, porque ele estava lidando com uma defesa muito ruim. 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele conseguiram ser over na pontuação contra o Utah Jazz, vários deles ali beiraram ali os 30 pontos, e os únicos que foram under foi o Stephen Castle e o James Harden. O Castle ficou por apenas um pontinho, o Harden arremessou muito pouco, foi a noite do Kawhi Leonard naquela ocasião, onde a gente investiu nele também, beleza? Em relação às assistências, o Jazz é um dos times que mais cedem assistências por jogo na NBA. Nessa temporada, em geral, para armadores, eles são o segundo que mais cedem assistências por jogo, mas eles também são o segundo que mais cedem pontos, por isso tem muita coisa interessante que a gente pode trabalhar. O Jazz também é um time que mais cede bolas de 3, mas vamos falar um pouquinho a respeito dessas assistências, tá? Falta um passador nato ali dentro desse time do OKC, um cara que a função dele é só passar. Talvez o Shai seja o que tem as melhores médias, seja o melhor passador, mas no geral ele não tem tanto para quem passar para pontuar de 3 contra esse Jazz que acima de tudo sofre do perímetro. Sem contar que talvez seja a linha na qual ele menos bateu aqui com recorrência, ele ficou abaixo dele em 6, né, dos últimos 7 jogos, então essa é a minha terceira opção. Eu vou ficar com pelo menos 30 pontos dele, tá? A média dele é de 6.4 assistências. Geralmente ele até faz o favor de soltar um pouquinho mais a bola contra o Jazz, bateu 8 naquela partida, mas é um jogo no qual eles precisam vencer a qualquer custo, porque geralmente eles soltam mais a bola contra o Jazz porque não precisa pontuar tão bem para que seu time vença contra um time tão fraco. Mas também 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Jazz foram over nas assistências. Eu recomendo fortemente que vocês tenham pelo menos um jogador para trabalhar com over assistências contra o Jazz hoje, mas claro, tem que ser um cara com uma linha ali interessante, coisa que eu acho que não tem muito nesse time do OKC hoje, tá? E aí, nas bolas de 3, a gente tá falando aqui de um Utah Jazz que, além de ser uma das piores defesas da liga, um dos ritmos mais altos, eles são o 4º pior aproveitamento em defesa de perímetro na liga. Para jogadores da posição do Shai, são um dos 3 que mais cedem bolas de 3. E se a gente for pegar aqui nos últimos 9 jogos dele contra o Jazz, foram 30.4 pontos de média, e em relação às assistências, foram 6.9 de média. Quando a gente fala aqui a respeito das bolas de 3 convertidas, ele tentou, em média, aqui 4.1, converteu 1.6, teve pelo menos 2 aqui em 3, 4, 5 dos últimos 6 jogos, mas quando a gente fala de bola de 3, a gente está investindo em algo mais, digamos que fora do padrão, tá? Por exemplo, no futebol a gente está falando de um esporte em que o gol, ele é a exceção, ele não é a regra, ele não é algo que acontece muito. Esportes de muitos pontos como tênis e basquete, você está investindo na pontuação porque ela é uma constante, ela não é uma exceção. Mas aí a bola de 3 ela já é algo diferente. A bola de 3, o toco, o roubo de bola, esse tipo de coisa são mais raros de se acontecer. Só que o Shai, ele tá arremessando numa quantidade interessante, ele precisa melhorar o aproveitamento, mas 2 bolas de 3 é muito pouco para ele. Conseguiu várias vezes contra o Jazz superar, marcou 3 no último encontro contra eles, e sem contar que 7 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele conseguiram esse over em bolas de 3 contra o Jazz. Então, assim, eu vou estabelecer aqui pelo menos 30 pontos como a prioridade número 1,
mais de 1,5 bolas de 3 como a número 2 e mais de 6,5 assistências como número 3. As assistências talvez sejam as que eu mais gosto, só que para pré-jogo não faz tanto sentido. Então, se ela baixar ali para 4,5, talvez seja interessante, mas no fim das contas a gente vai ter que decidir ali também sobre quem mais, o que ele mais está fazendo ali no primeiro quarto. Ele esquentou no perímetro, ele tá arremessando bastante, ou ele já abriu ali com 3 assistências logo de cara. E aí a gente vai definir qual caminho a gente vai seguir até o final da partida, beleza? Bom, na virada da madrugada teremos Portland Trail Blazers contra Houston Rockets, e aqui é uma partida na qual eu acredito em um over de algum dos jogadores do Houston Rockets, tá? Todo mundo pode pontuar bem contra esse Blazers, que apesar de jogar em casa é uma defesa ruim, um time que joga no ritmo alto, e no fim das contas eu vou ter que ficar aqui com o Kevin Durant. A linha dele não tá tão interessante assim, né? A gente teria que colocar um 27,5 para fazer algum sentido, mas a gente tem ele aqui como um jogador interessante para trabalhar hoje. Tenta esperar ao vivo dele ali baixar essa linha de 25 pontos, e eu sempre falo que eu não indico para vocês linhas abaixo de 50, mas quando ela é muito interessante, aí eu começo a repensar. Então eu quero pelo menos 25 pontos dele, esperem no ao vivo ali, tá numa linha melhor pra gente trabalhar. A gente tá falando de um Blazers que na jogada de pick and roll handler eles são muito ruins na hora de defender, mas acima de tudo é um time que quando a gente coloca aqui em all, podemos observar que eles são um dos mais favoráveis para se trabalhar com pontos. Só que aqui não é muito sobre posição, tá? Eles cedem muitos pontos para armadores, mas no fim eles cedem muitos pontos para qualquer um que seja o cestinha adversário. O cara que vai arremessar bastante, o cara que vai ter volume de jogo, então não se apeguem tanto à posição quando você falar a respeito de Portland Trail Blazers. E também a respeito de Houston Rockets, porque o Durant ele basicamente joga em todas as posições, menos na 5. Então, você pode observar que por mais que hoje ele seja um ala ou ala armador, no único jogo dele contra o Blazers nessa temporada ele completou para 30 pontos. A gente tá falando de um cara que tem média de 25,7 na temporada, por isso que eu não entendi muito a linha dele subir tanto, apesar da ausência do Sengun. Só que recentemente ele tá arremessando mais do que o normal, tá arremessando desde o começo. Isso é muito bom, é algo que a gente já cobrava do Durant há muito tempo. Ele superou essa marca dos 24,5 pontos aqui em 10 dos últimos 14 jogos, em 2 seguidos e também em 5 dos últimos 6, o que também é muito positivo. Ele superou também nos últimos 2 jogos consecutivos contra o Portland Trail Blazers. E quando a gente fala aqui de Kevin Durant, a gente tá falando de um cara que no mid-range, na curta distância e na média distância, ele executa muitos arremessos. E o Portland, eles têm uma defesa de perímetro interessante, tá? Eles têm aqui um aproveitamento de metade de tabela, eles sofrem muito mais por dentro do que por fora, em jogadas de mano a mano, em pick and roll handler. Então, assim, tanto o Durant quanto o Amen Thompson são interessantes. Mas por mais que a odd não esteja em 50 e 44, eu acho que tem valor no Durant. Porém, dá para esperar essa linha melhorar aqui, né? Ela baixar para 25 e tá pagando em torno de 80, com certeza no ao vivo. É isso que eu vou esperar. Para finalizar, vamos falar do Giannis, que encara o Golden State Warriors. O Warriors é um time que gosta de jogar na formação mais baixa, joga em casa hoje, mas o Giannis vem muito bem e eu espero pelo menos 30 pontos dele nessa partida, tá? O grego ele tem altura e dominância boa o suficiente para pontuar muito bem contra os Warriors. Talvez o Warriors, em questão de peça, não tenha muito como segurar ele. A melhor forma de vencer esse jogo vai ser segurar os seus companheiros. Então eu espero que ele faça 30 pontos hoje, tá? O grego tem muita altura, força física para atacar esse garrafão baixo e frágil que a gente tem aqui do Golden State Warriors. O Giannis conseguiu pelo menos 30 pontos nos últimos 3 jogos seguidos. Ele que vem garantindo mais minutos e arremessos recentemente, só tem uma partida de mais de 30 minutos nos últimos 5 jogos aqui, mas dá para ver que ele já se recuperou. 7 dos últimos 10 comparáveis a ele foram over contra o Golden State Warriors. Alguns jogadores aqui que não foram over são jogadores que não têm tanto volume como o Chet Holmgren ou não são tão confiáveis nessa temporada como o Paulo Banchero, né? Então a gente tem um cenário aqui interessante para que ele produza bem. Mas para a gente poder entender como ele pode ferir esse Golden State Warriors, a gente precisa ir aqui em Opponent Shooting e colocar aqui as distâncias mais curtas para poder expor como o Warriors tem dificuldade de defender esses setores onde ele executa a maioria dos seus arremessos, tá? Na área restrita, o Warriors eles são o 6º time com pior aproveitamento na hora de defender arremessos dentro desse setor. Quando a gente fala aqui na zona pintada, a gente está falando de um Warriors que é o 4º time que mais sofre pontos por jogo. O Bucks não tem grandes pontuadores confiáveis, como em algum momento teve o Chris Middleton, o Damian Lillard, entre outros jogadores. Hoje eles têm pontuadores inconstantes, como o Porter Jr., o Kyle Kuzma, o Ryan Rollins, enfim, o único cara mais constante desse time de fato é o Giannis, que pode pontuar muito bem hoje.
Nos últimos 6 jogos contra o Golden State Warriors, ele teve aqui pelo menos 30 pontos em 4 desses 6 jogos, mas eu acredito que ele nunca enfrentou o Golden State precisando ser tão protagonista como no jogo que a gente vai ter hoje aqui, ficar 2 vezes seguidas abaixo de 30 pontos contra o Golden State, que é um time muito favorável, me parece um pouco provável. Em relação a quem deve vencer essa partida, eu acredito que o Warriors seja favorito. Eu acho que o Bucks não tenha grandes defensores assim para poder fazer as perseguições necessárias ao Stephen Curry, que pode fazer a diferença hoje, e o Bucks historicamente tem mais dificuldades de defender o perímetro do que por dentro. O Draymond Green é dúvida para hoje, o principal defensor de cobertura dessa franquia. Se ele não jogar, o Giannis vai ter ainda mais chance de pontuar, mas no geral eu acho que o Warriors é um time mais competitivo para vencer hoje, principalmente jogando como mandante. A gente precisa respeitar o mando de quadra. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Boa sorte a todos, e se discorda de tudo que a gente falou, comenta aqui embaixo, porque faz tudo ao contrário do que a gente está falando, mas o importante é a gente conversar e trazer novas ideias aqui para a galera que acompanha o Cesta de Trade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!